imaginou se todos nós tivéssemos superpoderes desde sempre? E se esses poderes se moldassem completamente a história da humanidade? Como seria a política, a guerra e até a ciência, se as pessoas pudessem controlar elementos da natureza? E será que isso nos tornaria mais sábios ou mais perigosos como espécie? Isso tudo e muito mais você vai ver aqui neste vídeo. Ei, peraí! Você já parou para pensar? E se? Vamos começar pelo início, onde a humanidade ainda estava aprendendo a controlar o fogo e a roda. Imagine se algum de nossos ancestrais tivesse o poder de manipular o fogo com a mente. Certamente a história das primeiras civilizações seria diferente. Não haveria necessidade de tochas ou fogueiras. Guerras seriam mais destrutivas, mas o desenvolvimento cultural talvez tivesse sido acelerado. A agricultura também mudaria. Imagina agricultores que pudessem fazer a chuva cair sob o comando, garantindo colheitas perfeitas todos os anos. Mas junto com essa abundância viria a responsabilidade e a tentação. Humanos com poderes poderiam facilmente se tornar tiranos, moldando cidades e impérios segundo sua própria visão de mundo. Pegamos, por exemplo, o Egito Antigo. Pirâmides construídas em séculos poderiam ser erguidas em semanas por trabalhadores capazes de levitar pedras enormes. E faraós não precisariam de exércitos gigantescos, pois defensores com habilidades extraordinárias poderiam proteger cidades inteiras sozinhos. Mas será que isso realmente traria paz? Ou os conflitos seriam ainda mais épicos e devastadores, com deuses humanos em disputa pelo poder? Avançando na linha do tempo, na Idade Média, castelos e cidades medievais seriam palco de confrontos entre magos guerreiros capazes de controlar o vento e aqueles que nunca errariam um alvo. As epidemias talvez fossem mais controláveis. Curandeiros com poderes poderiam eliminar as doenças rapidamente, mudando para sempre a expectativa de vida. Mas cada ação teria um custo. Poder é uma faca de dois gumes. E a história humana sempre foi marcada pelo equilíbrio delicado entre conquista e destruição. O Renascimento seria fascinante. Artistas e cientistas poderiam manipular a matéria, criar obras de arte que desafiassem a própria realidade. Imagine Leonardo da Vinci experimentando voo com poderes de levitação ou explorando a anatomia instantaneamente, sem precisar de secar corpos por meses. As ideias descobertas avançariam décadas, talvez séculos antes do seu tempo. Mas a desigualdade de poderes também poderia criar uma elite quase divina. Essa dualidade nos leva a uma reflexão profunda. Quanto do que valorizamos hoje dependeria de poderes extraordinários? E se, com todo poder, perdêssemos a essência humana de aprender com os erros, de construir através de limitações e criatividade? Chegando à era das grandes navegações, imagine exploradores com poderes sobre o vento e as águas. Oceanos inteiros poderiam ser domados, mares agitados se tornariam caminhos suaves para novas descobertas. Descobrimentos geográficos seriam instantâneos, colônias e intercâmbios culturais poderiam ocorrer sem risco de naufrágios ou tempestades mortais. Mas o poder também traria novos dilemas morais, como controlar territórios com habilidades que quase equivalem à divindade. Seriam reis e imperadores ainda necessários? Avançando para a Revolução Industrial, pense nos engenheiros capazes de manipular metais com a mente, criar máquinas do nada ou gerar energia pura à vontade. A indústria evoluiria em ritmo inimaginável, cidades se tornariam gigantes de concreto e luz em anos, não décadas. Mas a poluição, a desigualdade e a exploração também poderiam atingir níveis inimagináveis. A humanidade sempre buscou progresso, mas o poder sem responsabilidade muitas vezes corrompe. Teríamos aprendido com os erros do passado ou repetiríamos padrões ainda mais drásticos? Durante as guerras mundiais, soldados com poderes seriam capazes de destruir exércitos inteiros sozinhos, transformando aí a geopolítica em um tabuleiro de xadrez com peças quase imortais. Mas a vitória de um país não dependeria apenas da estratégia e tecnologia, mas do talento individual de seus guerreiros superpoderosos. E com isso, a própria ética militar seria questionada. Seria justificável usar habilidades que podem aniquilar cidades inteiras em segundos? A chegada da era moderna e da tecnologia digital abriria novas possibilidades. Humanos com o poder de manipular a energia poderiam controlar computadores sem tocar neles, quebrar códigos instantaneamente. Seria um auge da informação, mas também do controle. Haveria uma nova forma de desigualdade entre aqueles que têm poderes e aqueles que não têm. Inteligência artificial combinada com poderes humanos poderia criar sociedades extremamente eficientes, mas também extremamente vulneráveis ao abuso de poder. A cultura, a arte
arte e o entretenimento, tudo seria amplificado. Imagine músicos capazes de criar sinfonias com o som do vento, pintores moldando cores diretamente no ar. Mas será que a essência humana não se perderia? A luta, o esforço, o erro, tudo que nos torna humanos poderia desaparecer diante da facilidade que os poderes proporcionam. Olhando para o presente, percebemos que mesmo sem poderes literais, nós já nos adaptamos constantemente a ferramentas que amplificam nossas capacidades. E se nessas ferramentas se transformassem em habilidades inatas, o impacto sobre a sociedade, economia e política seria quase impossível de prever. Talvez paradoxalmente, o maior desafio não fosse o poder em si, mas como escolheríamos usá-lo. Cada avanço histórico que vivemos seria intensificado, e a linha entre o progresso e a destruição se tornaria ainda mais tênue. A história humana sempre foi marcada pelo equilíbrio entre a criação e destruição, e ganharia agora uma dimensão épica quase mitológica. E mesmo com tanto poder, continuaríamos humanos. Uma nova forma de humanidade surgiria, muito além daquilo que conhecemos. Olhando para o futuro, podemos imaginar cidades inteiras sendo moldadas por pessoas com habilidades extraordinárias. Arranha-céus poderiam se erguer em minutos e transporte se tornaria instantâneo. Mas também surgiriam novos desafios éticos. Quem decide como usar esse poder? Como garantir que ninguém domine ou manipule os outros? No campo da ciência, cura para doenças antes incuráveis seriam possíveis. Genética, biotecnologia e medicina avançariam de forma exponencial. Mas a linha entre salvar vidas e controlar vidas poderia se tornar extremamente tênue. Com grande poder vem grande responsabilidade, talvez mais literal do que qualquer um de nós jamais imaginou. A educação, a política, a cultura, tudo mudaria. Humanos poderiam aprender em segundos, resolver crises globais e até reinventar a própria natureza da sociedade. Ainda assim, a essência humana de debate, erro e conquista precisaria existir para que não nos tornássemos máquinas de poder sem alma. Talvez a maior lição seja que o poder em si não transforma a humanidade. Somos nós que decidimos como usá-lo. E se, no final, os verdadeiros superpoderes fossem características que já possuímos: empatia, coragem, criatividade e colaboração. A história mostra que a humanidade sempre se adapta e evolui. E imaginar poderes extraordinários nos ajuda a refletir aí sobre escolhas, responsabilidade e moralidade. Afinal, por mais incríveis que os poderes fossem, eles não substituiriam a necessidade de pensar, de sentir e aprender com cada passo que a gente dá. Então o que você acha? Se os humanos tivessem poderes, a história seria melhor, pior ou apenas diferente? É essa a reflexão que queremos deixar. O poder pode ser fascinante, mas uma verdadeira força depende de quem o possui. E agora queremos ouvir de você. Deixe nos comentários a sua opinião, qual o superpoder você escolheria e como usaria. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do IC. Já compartilhe aí com seu amigo que também gosta de entrar nesse multiverso e espero que você acompanhe todos os vídeos junto com a gente. É isso, tamo junto e é só o começo.